Meus caros, tudo bem? Venho então com mais um vídeo acerca da sociedade simples e especialmente em complementação à nossa conversa anterior, uma vez que ficou a pendência no que diz respeito à chamada teoria ultra vires. Esse entendimento, trazido expressamente no Código Civil no que diz respeito às sociedades simples, refere-se especificamente à situação de um determinado negócio jurídico que venha a ser realizado por um administrador em nome de uma sociedade simples, não produzir efeitos em face dessa sociedade. Por que não? Por se tratar de um negócio, embora realizado por aquele que representa a sociedade, que é o administrador, por se tratar de um negócio que ultrapassa o objeto social de uma determinada sociedade simples. Essa ideia da teoria ultra vires teve origem no direito inglês do século XIX, porque quando fazemos uma análise histórica no século XIX, houve um arrefecimento da legislação ao se permitir então uma ampla constituição de sociedades anônimas, que tinham à época a responsabilidade limitada. Só que o fato de ter a responsabilidade limitada dos sócios permitia muitas vezes que os administradores, numa conduta não tão lisa, por assim dizer, fizessem negócios estranhos àquela sociedade e por conta disso não fossem responsabilizados. Diante do evidente acontecimento do extrapolamento do objeto social, naquela época, negócios realizados por sociedades que ultrapassassem o objeto social, e lembrando que o ato constitutivo traz aquela atividade a qual a sociedade se presta, eventuais negócios que ultrapassassem o objeto social eram, preste atenção, nulos. Então eles eram negócios jurídicos nulos que por conta disso não pertenciam ao mundo jurídico e não produziam efeitos. Essa teoria ultra vires ela foi exportada para outros países. No Brasil não existia sua previsão expressa durante o século XX, mas há sim a sua menção no Código Civil de 2002, especificamente as sociedades simples. Desse modo, segundo a nossa legislação, quando um administrador realiza um negócio totalmente alheio ao objeto social, é possível que esse negócio não produza efeitos à sociedade. E aqui vemos então um distanciamento daquela consequência do direito inglês, tanto que poderíamos chamar de uma teoria ultra vires mitigada. Porque hoje, se um administrador, segundo a nossa legislação, está lá no artigo 1015, parágrafo único, inciso 3º, se um administrador ele praticar atos estranhos à sociedade, esse negócio jurídico não será nulo. Na verdade, ele será ineficaz perante a sociedade. De modo que o próprio administrador, ele permanecerá, ele pessoalmente responsável frente a terceiro, mas as eventuais obrigações não poderão ser exigidas da sociedade. É interessante porque muitas críticas surgiram à teoria ultra vires, inclusive na própria Inglaterra e em outros países no qual a teoria era aplicada. Na medida em que, num primeiro momento, por exemplo, lá na Inglaterra, os atos constitutivos, então, eles eram completamente alterados, na medida em que você colocar várias situações, vários objetos, várias atividades que uma sociedade poderia atuar, ainda que próximas ou distantes ao core daquela atividade empresa, mas com a tentativa, então, de você evitar a nulidade desses atos lá. Porém, também nós temos que verificar a figura do terceiro, porque esse terceiro que contrata com a sociedade, ou faz por meio do administrador dessa sociedade, e esse terceiro pode não ter conhecimento ou a inteligência necessária para perceber que aquela atividade que está sendo contratada ultrapassa os limites daquela sociedade simples, ou lá no direito inglês, da sociedade anônima. Logo, existiria a figura do terceiro de boa-fé. E principalmente quando nós consideramos a aplicação do princípio da boa-fé objetiva, nós temos uma tutela muito forte à confiança e à aparência daquilo que está acontecendo do ponto de vista desse terceiro.
Então, nesse sentido, houve um afastamento da teoria ultra vires na própria Inglaterra, tanto que hoje não é mais aplicada. E aqui no Brasil, embora nós tenhamos o artigo 1015, parágrafo único, inciso 3º, que traga essa figura da teoria ultra vires, nós sempre temos que considerar a figura do terceiro de boa-fé. Logo, embora o ato constitutivo de uma sociedade limite a atuação dessa sociedade a determinados negócios, se terceiro não sabia dessa limitação, ainda que o contrato se trate de um ato público, não sabia dessa limitação, ainda assim a sociedade se verá obrigada pela obrigação contraída pelo seu administrador. Desse modo, quando nós pegamos a jurisprudência atual, inclusive do próprio Superior Tribunal de Justiça, apenas quando constatada a ausência de boa-fé do terceiro, é que nós podemos afastar os efeitos de uma obrigação frente à sociedade simples. Aí, no caso, nomeadamente, com a aplicação da teoria ultra vires. Lembrando que as sociedades em nome coletivo, a sociedade como dita simples, e também a sociedade limitada na maioria das oportunidades, a aplicação subsidiária das regras da sociedade simples. Desse modo, a teoria ultra vires também valeriam para aqueles tipos societários. Bastante simples, até a próxima.